Eu montei no início da ficha. Você reconhece? Nossa! O que é isso? É o mapa do Brasil. Não! Não é o Brasil. É Andrelândia. É um novo país completamente novo. E você vai criar o mapa de Andrelândia. Do seu país. Você decide do jeito que você quiser. Você pode usar o azul para fazer os rios. Você pode usar verde para fazer florestas. Preto para a cidade. Você pode escolher a sua capital. O nome das cidades. Se vai ser uma ilha, se vai ser um continente, se vai ter vizinhos. E você vai popular o seu país. Tem casas, tem pessoas, tem gatos. Esse gato. Tudo que você quiser para a Andrelândia tem aí. Você desenhou tudo. Não, imprimir. Tá, esse que você desenhou. Imprimir. Opa, deixa eu baixar a câmera. Pronto. Pode criar as suas fronteiras, seus estados, sua capital, onde vai ter praia, onde tem cidade. Mentira. Você fez isso, viu? Com muito amor e tempo livre. At night was born to find mythical, so mystical, think what we like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fall for love. You know I fall for love. You know I fall for love. Be kind to those around you, don't be merciless. Remember me, for my name is Perseus. While they move so fast, you could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fall for love. You know I fall for love. You know I fall for love. Have your friends beside you like my Pegasus. Remember me, for my name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. Perseus.
aqui é a professora Fernanda. Enquanto o André continua construindo o mapa da Andrelândia, eu vou passar aqui alguns dados interessantes para vocês sobre a história dos mapas. Vamos lá? Esse aqui é o primeiro mapa que a gente conhece. O primeiro mapa já feito no mundo todo. Ele é um mapa babilônico feito numa tábua de argila em mais ou menos 2500 a.C. Ele representa uma região na Mesopotâmia, hoje em dia é conhecida como Iraque, e é uma representação do rio Eufrates, onde o povo da Babilônia morava. Ele é considerado o primeiro mapa mundi, mesmo não representando o mundo inteiro, mas é considerado um mapa mundi porque era o mundo que os babilônios conheciam. Então, para eles, naquela época, a Babilônia era o mundo inteiro. Lá por cerca de 600 a.C., um senhor chamado Anaximandro, ele criou um mapa do mundo habitado pelos conhecimentos gregos. Ou seja, naquela época, esse era o mapa mundi, era tudo que eles conheciam. Você pode ver que tem a Europa, onde fica a Grécia, a Líbia e a Ásia. Algum tempo depois, lá para 550 a.C., um outro senhor chamado Hecateu de Mileto, ele pegou esse mapa do Anaximandro, quanto nome difícil. O Hecateu pegou o mapa do Anaximandro e, como ele costumava viajar muito, ele conhecia muitos lugares, ele conhecia mais as geografias dos lugares. Então ele foi, como é a palavra? Aprimorando o mapa do Anaximandro. Então ele colocou, por exemplo, cadê aqui meu apontador? Não é só mais Europa, Líbia e Ásia. Ele colocou algumas cidades, como por exemplo Atenas. Olha, aqui tem o Egito, a Babilônia, lembra do primeiro mapa que a gente viu? A Pérsia, a Índia. Então é um mapa um pouco mais elaborado. Aí a gente vai dar um salto na história direto para a Idade Média. Este é o mapa de T.O., criado por São Isidoro de Servilha. Ele é um mapa que mostra como era o mundo na Idade Média, tudo que eles conheciam. Então, é um mapa ainda com a estrutura de de Europa, Líbia e Ásia, ou Europa, Ásia e África, essa mesma estrutura, porém com alguns detalhes e sempre baseados no cristianismo, que nessa época estava se espalhando cada vez mais. Depois a gente vê os mapas das navegações do século XV. Mapas das grandes navegações mostravam as rotas que os europeus faziam ao sair da Europa. Foram nessas grandes navegações em que os portugueses, os espanhóis e os ingleses chegaram nas Américas, onde houve o, entre aspas, descobrimento do Brasil. Esses mapas dessa época, eles são muito detalhados e trazem esses detalhes interessantes dos monstros marinhos. Então esses eram os dois monstros mais temidos pelos navegantes. O Kraken, que era uma lula gigantesca. A gente sabe hoje em dia que existem sim lulas gigantes, mas não do tamanho que eles imaginavam. Grande o suficiente para engolir um navio inteiro. Não, as lulas não são tão grandes assim. E também as baleias. Olha só o tamanho dessa baleia comparado ao tamanho desse barquinho.
Então, sim, as baleias são animais bem grandes, mas não são tão grandes assim. Então, dá para ver que nessa época da Idade Média, no Renascentismo, o conhecimento de biologia, principalmente biologia marinha, era muito baixo. E conforme foram passando os anos, e conforme foram se explorando mais os mares, mais se foi conhecendo e menor foi se tornando o medo. Chegando nas Américas, nós temos a pedra de, outra palavra difícil, pedra de Sayhuite. Sayhuite. Ela fica no Peru, é uma pedra feita pelos incas. Esse é um mapa 3D, ou seja, ele tem altura, não é só um desenho. Ele foi esculpido numa pedra de 2 metros de altura. Ele é quase como se fosse uma maquete, para que os incas pudessem prever melhor onde colocar as suas construções, onde fazer os seus caminhos e o fluxo da água que deveria seguir. Esse aqui é um desenho com mais detalhes. Então você pode ver que até mesmo eles colocavam pessoas, eles colocavam animais, eles colocavam as casas que já existiam lá e sempre estavam modificando para criar as novas estruturas. O último mapa que eu vou mostrar para vocês é um mapa do Brasil. Dá para ver que é um mapa do Brasil bem antigo, da época colonial, quando o Brasil era só basicamente metade do que ele é hoje. Então, nesse mapa do Brasil colonial, ele mostra, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha do meio aqui. No Tratado de Tordesilhas, este lado para os portugueses e este lado para os espanhóis. Dentro dos lados dos portugueses dá para ver ainda as pequenas divisões, que são as capitanias hereditárias, esses pedaços de terra que eram passados de pai para filho. Uma curiosidade é que você pode ver que as costas eram bem detalhadas, porque os portugueses queriam defender o território que era deles naquela época. Então, eles estudavam bastante a costa brasileira para poder monitorar sempre bem para que os espanhóis e outros povos não invadissem o Brasil. Então agora vamos voltar para Andrelândia. I tried to fight alone. 'Cause sometimes we just don't know that we can do anything together if we just try. And as long as we have our backs, whenever our foes come by, this time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom, and we won't run
if we just try. And as long as we have our backs, whenever our foes come by, this time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Andrelândia. A gente tem que criar um hino pra Andrelândia. Não sei não. Andrelândia, Andrelândia, pátria amada. Andrelândia, Andrelândia, todo mundo tem um gato. Ah, Andrelândia. Vai, André. Andrelândia. Tem um carro que foi afundar na água. Ixi. Esse castelo gigantesco aqui botado. Piqueiro. Castelo que eu passei. Pronto, acho que acabou. Acabou? A caneta aqui? O gato não ligar? Gente! Isso, bota pra câmera. Fala, cadê os índios? Os índios ficam aqui. São quantas tribos mesmo? Duas. Duas tribos. Que os... O André Cases Não. e o André Tótios. Ou não? Anjos Anjos e... Tróculos. Os anjos e os trópicos. Exatamente. E tem os gatos. É a regra do país. Todo mundo tem que ter um gato de estimação, não é? Isso! E os castelos? Explica dos Os castelos. castelos. Aqui os castelos. Acho que eu vou fazer. Aqui os castelos. Tem esses dois castelos aqui. Eles estavam povoando contra esses dois castelos aqui. Pra ver qual castelo, qual tribo dos castelos ia dominar o estado. A tribo dos castelos coloridos ou dos castelos preto e branco? E as escolas? Quem frequenta as escolas? Nossa. Escolas tem duas escolas. Tem duas escolas. Pro país inteiro. O país inteiro. Escola rosa e escola amarela. Aqui é o estado dos carros, onde todo mundo anda de carro. Aqui tem um carro afundado, um carro, outro castelo. Acabou. O castelo rosa não briga com ninguém, então. Exatamente. Os dois castelos rosas. Então é isso, agora a gente vai jantar. É.